A paz de Deus, você que está nos acompanhando diretamente da sua casa, muitos do seu trabalho, seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortificar, te fortalecer a cada dia mais. Nós estamos aqui no domingo, no nosso culto da família, e que você venha receber a palavra que Deus estará ministrando. Por graça e misericórdia de Deus, estou na incumbência de trazer a palavra, então que você se acomode e receba a palavra. Estamos aqui com alguns irmãos, tomando todos os cuidados devido à Covid, essa pandemia. E você que está em casa, receba essa palavra que vai vir diretamente do trono de Deus, eu creio. Aleluia. Amém? Amém. O livro dessa noite se encontra em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Você que ligou agora, estamos em Gênesis, capítulo 12. Aleluia. Do versículo 1 ao 3. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Aos Deus. presentes, aquele que for se encontrando, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Aleluia. Todos encontraram? Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração exatamente nesta tarde, eu ia em casa meio perdido, o pastor me chamou de manhã, no ensaio do Ministério de Louvor. Ele falou: filho, eu quero que você traga a palavra. Eu falei: irmão, já é um peso trazer a palavra, ainda mais num domingo. Então, irmão, estou me tremendo que não me aguento. Mas Deus está na frente, amém? E conforme o pastor falou, eu falei: meu Deus, o que eu vou trazer? E hoje, antes do culto começar, eu trouxe uma palavra para os jovens. Aí já pensei, fazer uma dobradinha, emendar, né? Juntar duas palavras em uma. Só que Deus me deu a direção da questão de Abraão. Que nós vamos estar vendo o porquê de a troca do nome de Abrão para Abraão, mas mais conhecido como Abraão. E Deus me levou essa história. Irmãos, de toda a Bíblia, de toda a palavra, é uma das histórias que eu mais gosto. É a história de Abraão. Podemos ver a história de Jó, história de José, de Jacó, mas a de Abraão me chama muito a atenção, porque para uma pessoa ser considerada pai da fé, no meio de uma pandemia onde nós estamos, se Deus olhar para mim e dizer para vocês são pessoas que eu posso confiar, pessoas que vão exercer a fé. E o que Deus me chamou a atenção, meus irmãos, não fugindo do contexto, mas já estaremos adentrando a profundo da palavra, mas como Deus chamou o patriarca Abraão de pai da fé, será que eu e você nós temos uma fé capaz de mudar a nossa geração? Será que eu e você nós temos uma fé que nós possamos dizer para aquele monte, ergue-te daqui para acolá e assim será feito? Será que nós temos essa fé? Ou melhor, será que nós estamos exercendo ela? Porque não basta somente tê-la, tem que exercê-la. E meus irmãos, um dos pontos já entrando na história de Abraão, foi de que Deus chamou Abraão, a primeira chamada específica na palavra de Deus a Abraão foi aos 75 anos. A palavra de Deus me garante que a chamada, mas só foi aos 75 anos. Eu comentei até hoje com a minha mãe que a minha avó, já é de uma certa idade, ela vive falando: eita, eu não presto mais para nada, eu não faço nada, eu só dou trabalho. E o que é engraçado, né? Se Abraão pensasse isso, porque muitos de nós pensamos: não, deixa que os mais novos fazem, eles têm mais vigor, eles conseguem fazer mais. Só que, meu irmão,
Deus me trouxe aqui nessa noite por graça e misericórdia para dizer: enquanto eu e você tivermos fôlego, as promessas e os propósitos se renovarão todos os dias. O que Deus tem preparado para mim e para você é algo inimaginável. Só que um dos primeiros pontos, um dos primeiros princípios é nós não acharmos que não somos capazes. Porque se Deus chamou Abraão aos 75 anos, por que eu e você nós colocamos empecilhos? Por que eu e você nós colocamos motivos para parar, para desistir? Eu não estou falando, irmão, na questão de igreja, de se envolver na obra, eu estou falando da nossa vida. Porque como eu sempre falo para os irmãos quando eu tenho oportunidade, ser cristão aqui dentro é muito fácil. Agora, e para eu e você ser cristão lá fora? Eu comentei com a minha noiva sobre que a família dela pegou Covid e tudo mais. E eu comentei com ela, é nesse momento aonde Deus quer ver se aquele louvor que a gente canta, que se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, se está valendo. Porque eu chegar e falar para Deus, cantar, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ô irmão, com todo respeito, não denegrindo a imagem de ninguém, mas se eu cantar isso, tendo uma Ferrari na minha casa, a saúde de todos os meus familiares estão bem, hipoteticamente é muito fácil. Só que aquele irmão que canta que se Deus fizer Ele é Deus, e se Ele não fizer Ele é Deus, e tem metade da família na UTI. Será que eu e você nós teremos coragem de cantar se Deus fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele continua sendo Deus? Quando uma mãe nossa estiver na UTI, quando o médico dá o diagnóstico, que está respirando por aparelhos, estamos nos colocando nos tempos de hoje. Será que nós iremos ter a fé? A fé, como eu disse, que move montanhas? Ou a nossa fé é uma fé por falar? Uma fé que não produz. Porque uma fé que não produz é uma fé morta. Então, meus irmãos, como eu disse, Deus chama Abraão aos 75 anos para sair de Harã. Harã é onde Abraão estava, e Deus chamou ele para sair. E junto com ele, saindo desta terra, foi a esposa dele, Sarai. No tempo ainda Sarai, não era, se chamava Sara. E meus irmãos, ele saiu e levou um sobrinho, que era filho do seu irmão, que junto levou a família também, e tudo o que eles conseguiram naquela terra. O que me chama muito a atenção, meus irmãos, neste verso, é de que Deus, Ele não quer que eu e você estejamos na zona de conforto. Não, eu sou baterista, eu só vou tocar bateria. Ponto, Deus me chamou só para tocar bateria. Mas e as vidas lá fora que precisam dele? Deus me chamou só para tocar bateria? Deus me chamou e te chamou para apenas ouvirmos a palavra? Ou absorvê-la e irmos alcançar mais vidas para o reino? O nosso pastor, ele costuma dizer, meus irmãos, e eu peguei isso para mim, que é muito egoísmo da minha parte e da sua, nós irmos para o céu e não levarmos mais ninguém. Ou melhor, é muito fácil ir para o céu, levar a nossa casa, e aquela pessoa que nos feriu e nos machucou, deixar ela, isso quando não chegamos a falar, que vá para o inferno. Me perdoe o termo, mas é isso que a gente escuta hoje em dia. Se muitos não vão um com a cara da pessoa, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. Que vá para a casa do chapéu. E infelizmente é uma verdade, meus irmãos. Porque a palavra de Deus não muda. Os 10 mandamentos foram resumidos em 2. O primeiro, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não amar quem te ama. Amar quem te dá um presente. Amar quem faz um agrado, um mimo para você. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis do cristão em si, no todo, entender. Que não é amar só quem te ama, mas amar quem te feriu.
quem te machucou. Nós temos o exemplo vivo de Jesus em sua passagem pela terra. Ele deixou nitidamente o amor, o perdão. E o engraçado, meus irmãos, que nessa breve passagem de Deus pela terra, Ele nos ensinou a como amar de verdade, a como respeitar. Ele mesmo, Ele sabendo que era o Todo-Poderoso, Filho do Mestre, se fez pobre. E o que nós podemos levar com isso, meus irmãos? É de que nós temos que ser cada dia mais humildes, entender e compreender que não tem uma rivalidade. Eu não sou melhor que a missionária não é melhor que eu. Nós somos irmãos em Cristo. Na dificuldade dela eu ajudo ela a se reerguer, e na minha dificuldade ela me ajuda a se reerguer. É assim que funciona o Evangelho de Cristo. Bom, é o que eu acredito e o que eu entendo da palavra. Mas voltando ao assunto, meus irmãos, Deus, conforme Deus deu a ordenança a Abraão para que saísse da terra de Harã, e Deus guiando Arão juntamente com a sua família, o seu sobrinho com a família dele também, a palavra me garante que Deus mandou ele por uma terra de Siquém. E nessa terra Deus se revelou a ele. O engraçado, meus irmãos, e o primordial também, muitas vezes engraçado e primordial, é que Abraão sempre, a todo momento, se mostrou sensível à voz do Senhor, ao que Deus faria. Porque muitas vezes Deus olha para mim e para você e diz: faz aquilo, faz daquele jeito, ô irmã, faz daquele jeito, ô minha serva, faz desse jeito. E eu e você, nós falamos: será que vai dar certo? Deus. E muitos de nós conhecemos a voz do Mestre e nós ainda fica na nossa cabeça: será que é Deus que está falando? E através dessa palavra, como Abraão foi sensível à voz do Senhor, até que Deus guiou ele à terra de Siquém, a palavra me garante que o Senhor apareceu para ele naquele lugar. E a palavra me garante que Deus falou para ele: eu vou dar esta terra para toda a sua descendência. E sabe o que é engraçado, meus irmãos? E desde já quero declarar e profetizar na vida dos irmãos, que quando Deus me chama e Deus te chama, Ele não tem propósito só na minha e na sua vida. Ele tem propósito para nossas descendências. Talvez você pense: hoje eu estou aqui na igreja, meu filho não está, minha esposa, meu namorado. Mas Deus não tem um propósito só para você. Deus trouxe você aqui para que você consiga atingir lá. Você é a coluna da sua casa neste momento. Então que você possa absorver isso, entender e compreender que Deus tem um propósito para a sua descendência. Porque muitos de nós podemos pensar: oh meu Deus, eu estou na igreja, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha noiva, minha esposa não está na igreja, e eu estou há tantos anos aqui orando. Mas é através da sua perseverança que você vai conquistar toda a sua casa, e isso afetará toda a sua descendência. E Deus, quando levantou isso a Abraão, quando Deus trouxe esta palavra diretamente para Abraão, naquele mesmo lugar, a palavra de Deus vai me garantir, no verso 12, que Abraão, na hora, ele levanta um altar de adoração ao Senhor. E a história vai me garantir isso, que ele levantou um altar e adorou ao Senhor, pela resposta, pelo que Deus estava fazendo na vida dele. E muitas vezes nós não percebemos. A palavra de Deus me garante que Abraão, ele era detalhista, assim como o nosso Deus é. E muitas vezes eu e você, nós não somos. Muitas vezes é um livramento que nós passamos todos os dias ao trabalhar, a ir para a faculdade, para a escola. E, poxa, a gente nunca parou para pensar: Deus, obrigado, Pai, pelos livramentos que eu nem vi, mas que o Senhor me livrou. Muito obrigado pelo assalto que o Senhor me livrou, pelo roubo. Muito obrigado pelo homem sanguinário que o Senhor livrou da minha vista. E
Então, meus irmãos, entra a questão da gratidão, ser grato. Abraão foi grato naquele momento. E por isso que ele levantou um altar de adoração ao Senhor. É por isso que o nosso pastor ele sempre aperta na tecla que temos que levantar um altar de adoração ao Senhor. E esse altar, não importa o lugar que ele seja, ele pode ser até no seu banheiro. O que Deus quer é que nós venhamos ter uma intimidade maior com Ele. E meus irmãos, e conforme Deus levou Abraão até aí, trouxe levou Abraão até a cidade de Siquém, no versículo 10, diz que após Deus, quando Deus trouxe a revelação para ele, Deus garantiu que ele entendesse o que Deus realmente estava querendo na vida dele. E a palavra me garante que teve um momento, nessa terra de Siquém, que houve um momento de fome e muita escassez, aonde Abraão pegou a sua família e foi passar um tempo no Egito. E a palavra de Deus me garante que conforme ele foi passar esse tempo no Egito, ele não se apresentou a Abrão, na época de Saraí, como casal. A palavra me garante que ele chegou para Saraí e disse: minha esposa, você é muito bela, e então eu vou te apresentar como minha irmã, porque se eles souberem que você é minha esposa, eles vão querer me matar. Os egípcios, chegando ao Egito. E Abraão apresentou Saraí como irmã, não como esposa. Só que sabe o que é engraçado, meus irmãos? É aí que entra a vírgula da questão de Arão, não só de Arão, mas minha questão e sua também. Muitas vezes Deus traça um projeto, mas o ser humano sempre tem a mania de querer colocar o dedo. Muitas vezes eu e você colocamos o dedo aonde Deus não mandou nós colocarmos o dedo. Aonde Deus está fazendo, Deus está trabalhando, aí muitos pensam que Deus está muito devagar. Eu vou ver se eu faço um negocinho aqui para melhorar a situação. Aí parece que triplica, piora. Porque eu e você tentamos fazer do nosso jeito e da nossa maneira. E a palavra me garante que os guardas egípcios apareceram perante a Abraão e Saraí, e a palavra me garante que eles acharam a esposa de Abraão muito linda. Era uma mulher muito bela. E a palavra de Deus vai me garantir que os guardas, vendo isso, levou ela até o rei, pois não tinha uma beleza tão formosa como era de Saraí, e levaram perante o rei. Só que a Bíblia me relata que o rei entregou bens, entregou gados, entregou escravos para Abraão. Porque hipoteticamente não. Na lógica, ele estava agradando um futuro cunhado. Só que a palavra de Deus me garante que Saraí, ao entrar na vida do rei, a família inteira do rei adoeceu. A palavra de Deus me garante que eles pegaram uma doença. E o rei expulsou Saraí e Abrão do Egito. E eles vieram junto com seu sobrinho Ló. E eles tiveram que sair do Egito. O que Deus nos mostra? A gente se pensa, por que Deus quer mostrar através só desse breve verso aí? De que quando Ele não nos ordena a fazer algo, não dá certo. A passagem de Abrão no Egito não deu certo, porque ele fez do jeito dele. Quando eu e você compreendemos, entendemos que não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é da nossa maneira, mas é da maneira de Deus, conforme Ele quer a vontade dEle, as coisas começam a funcionar na minha vida e na sua vida. É assim que nós cremos. Eu estava comentando hoje no nosso estudo dos jovens que nós temos que começar a tirar o eu da boca. Eu sou, eu consigo, eu faço, eu posso. Eu falei para os jovens, quando nós começarmos a tirarmos o eu e colocarmos o ele, porque é para ele,
por Ele e para Ele, quando nós entendemos que quando eu toco, não é para mostrar para os irmãos que eu sei tocar. Quando os irmãos que cantam, não é para mostrar para os outros que eu estou cantando, mas é para adorar o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu acredito que quando o mundo entender e compreender isso, acredito que a adoração começa a ser mais verdadeira, mais genuína. É igual o nosso pastor fala: eu não me importo com quem está à minha direita, com quem está à minha esquerda. Eu só vim para a casa de Deus exclusivamente para adorá-lo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu e você começarmos a deixar as circunstâncias de lado, as lutas que passamos em casa, no trabalho e afins, quando nós entendemos, não, vai ficar da porta para fora. Hoje eu vou exclusivamente adorar a Deus. Mas irmão, seu salário está atrasado. Eu vou adorar a Deus. Mas irmão, você está passando por um divórcio. Eu vou adorar a Deus. Mas você está desempregado. Eu vou adorar a Deus. A sua esposa tem uma doença. Eu vou adorar a Deus. Independente da situação. E nós, como eu sempre digo, nós não adoramos aquilo pelo que Ele pode fazer. Eu vou adorar a Deus aqui porque Ele pode me ajudar aqui, né? Eu vou adorar a Deus aqui para receber um salário dobrado. Eu vou adorar a Deus pelo que Ele é. Onisciente, onipresente, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá. Eu adoro porque Ele é, não pelo que Ele pode me proporcionar. E então, meus irmãos, voltando ao texto aqui, após Abrão, Saraí e Ló, sobrinho, saírem com os seus gados, os seus escravos, saírem do Egito, a Bíblia vai me garantir que eles vão para o sul de Canaã, que era onde, para relembrar, era onde ele levantou o altar de adoração. Lembra que eu falei no começo? É onde ele deixou aquele altar de adoração preparado ao Senhor. E a palavra vai me garantir que ele chegando lá, ele se prostrou perante o Senhor naquele altar e o adorou. Sabe o que é engraçado, meus irmãos? Foi dessa passagem, né? De Arã para o Egito e depois voltou. E sabe o que é engraçado? Que aonde eu e você nós erramos, Deus não faz a gente se corrigir dali e continuar. Não. Ele faz nós voltar desde o erro até que eu e você venhamos aprender como que temos que prosseguir. E Deus é maravilhoso por isso, meus irmãos, porque Deus não vai falar para você, você tropeçou, eita, levanta e continua. Não, você volta onde você tropeçou. Para você passar por aquilo, é um pecado, é um erro, é um julgo, você vai superá-lo. A palavra de Deus me garante que nós faríamos obras maiores e melhores do que o nosso Senhor. Porque eu e você nós vamos tropeçar, nós não vamos nos reerguer. E a palavra de Deus me garante isso, meus irmãos. Eu acredito que o pior erro não é de quem tropeça, mas de quem não consegue se levantar. Tropeçar, eu e você nós podemos tropeçar. Errar, eu e você nós podemos errar. Agora o complicado é nós irmos lá fora, irmos na Cracolândia, aonde quer que seja, no lixão, onde quer que seja. E a maioria das pessoas são cristãos. Tem pastores lá dentro. Tem missionárias. Tem levitas que cantam lindamente e não conseguem se reerguer. Então que eu e você nós possamos ser gratos por isso, por estarmos aqui. E se eu e você conseguimos entender isso, chegou a hora de eu e você fazermos o ID. Mas não precisa ir muito longe não, meus irmãos. Pode ser o vizinho, ajudá-lo no que for necessário, mostrar que eu e você nós somos diferentes. E voltando à história aqui, meus irmãos, Abraão retornando, levantando o altar de adoração, saiu e voltou. A palavra de Deus me garante que Abraão tinha os gados dele, tinha os empregados dele, e Ló, que é o sobrinho dele, que estava o acompanhando desde o início, também tinha a parte, os seus escravos, os seus gados. E a palavra de Deus me garante que, prosseguindo a história, ele chegando lá a Canaã, estavam tendo contenda, briga entre uns escravos de Arão e os escravos de Ló. E a palavra de Deus me garante que
que Abraão chama Ló e diz assim: nós somos da mesma família. Não tem sentido, não tem nexo eu e você ficarmos brigando. Não tem um porquê disso. Porque muitas vezes, meus irmãos, acontece briga, muitas vezes com contendas no nosso lar, no meio da nossa família. E muitas vezes não parte uma atitude minha e sua: não, peraí, vou chamar, vou sentar, vou conversar, vamos resolver. E foi essa atitude que Arão teve. Não, vou chamar meu sobrinho, vamos conversar, vamos resolver isso. E Arão teve a conclusão de que eles não poderiam ficar no mesmo espaço. A palavra de Deus me garante no verso 13, no capítulo 13, perdão, versículo 8, de que Arão disse isso: nós não podemos ficar no mesmo espaço. Está tendo briga, contenda, não podemos nós brigar e nem os nossos empregados. Foi aí que Arão, com a sua bondade e humildade, perguntou para Ló: aonde você quer ir? E o engraçado é que, eu fazendo o estudo dessa palavra, o correto seria o Arão escolher, por ele ser mais avançado de idade do que o seu sobrinho. Ele escolheu: não, eu vou ficar aqui e você vai para lá. Não, ele foi generoso e deixou Ló escolher. E a palavra de Deus me diz que Abraão chegou: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você fica na direita. E a palavra diz que Ló, ele era uma pessoa muito avarenta. Ele era muito avarento, ambicioso. E ele olhando o Vale do Jordão, ele viu que o Vale do Jordão era um pouquinho mais verde. Ele via o Vale do Jordão. Ele via que tinha mais água. E a palavra de Deus que ele não pensou, ele olhando não pensou 2 segundos e falou para Arão que ele ia ficar, digamos, teoricamente, na parte que estava melhor. E a palavra de Deus me garante que Arão ficou em Canaã e Ló foi para o Vale do Jordão. E aparentemente, meus irmãos, a Bíblia me relata que o lado que Ló escolheu era mais conservado, era o melhor lado do que o qual que Arão estava. Só que o que é engraçado, meus irmãos, da palavra de Deus, que não importa o lugar que eu e você, que nós venhamos estar, o que importa é quem está conosco. Aquele que não dorme. Aleluia. Aquele que luta por mim e por você. Glória a Deus. Então assim, meus irmãos, você pode estar no vale, pode estar no deserto, no vale de ossos secos. Ainda há esperança. Como o irmão Alex e a irmã Solange cantou, ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Como haver esperança com a árvore que já foi cortada? Ela nasce de novo. Essa é a esperança. E Ló achou que saiu por cima do seu tio. Não, eu escolhi a melhor parte, vou ficar de boa lá, tudo certinho, perfeito. Só que a palavra de Deus me diz que Abraão, que continuou na terra de Canaã, no capítulo 17, perdão, no capítulo 17 não, continuando no capítulo anterior, isso. A palavra de Deus me garante que Ló, chegando nesse vale do Jordão, tinha homens horríveis, tinha autoridades horríveis, e que blasfemavam contra o nome do Senhor, que não viu o Senhor como Salvador. A palavra de Deus me garante que Ló passou apuros. Só dando um adendo aqui, para não entrar muito na história de Ló, Ló passou apuros. Então, nem sempre, como diz a palavra do Senhor, nem tudo que reluz é ouro. Talvez nós estamos olhando daqui, poxa, dá para ir. Ali é bonitinho, mas qual é a profundidade? Entra muito a profundidade. Com certeza, Ló teria muito mais êxito se perguntasse para Deus qual era o caminho que ele deveria seguir. E
E a palavra de Deus me garante, para dar uma resumida na questão de Ló, que Abrão teve que ir salvar Ló da terra que ele escolheu. Que entra nos valores da questão de escolhas. Quando Deus não está na frente, quando Deus não dá a direção, as coisas não funcionam. Pode até aparecer no começo, igual Ló, a terra até pode parecer bonita, mas se Deus estiver no negócio, não funciona. A terra pode até produzir, se Deus não estiver no negócio, não funciona. Ah, mas e se Deus está ali naquela terra seca? Ele vai fazer acontecer. Glória a Deus. E dando esse adendo, meus irmãos, pulando ao capítulo 17, a palavra de Deus me garante que Deus faz uma aliança nova com Arão. Deus renova a aliança que ele tinha feito com Arão. Que Deus chegou para Arão e falou que a descendência dele ficaria naquela terra que ele estava. E a palavra de Deus me garante que Deus fez aliança com Abraão e fez uma circuncisão, decretou, ordenou. E no capítulo 17 do versículo 17, que é nessa parte eu quero dar mais ênfase, Deus prometeu a Abrão um filho. E Abrão riu, porque Abrão já era avançado de idade. E a palavra de Deus me garante que Abrão riu. E no versículo 5, meus irmãos, após Deus selar essa nova aliança, Deus refazer, esta aliança, a palavra de Deus me garante que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pelo fato desta nova aliança. E como para Deus o casal é um só, Deus automaticamente mudou o nome de sua esposa. E em vez de Saraí, ficou como Sara. E prosseguindo, meus irmãos, da palavra até o capítulo 18, aonde Deus mostra para Sara, Deus traz para Sara que ela teria um filho, ela ia gerar. Só dando um adendo à história de Sara, Sara não podia gerar. Acredito que a maioria de vocês possam conhecer essa história profunda. Sara não podia gerar. E aí entrou o contexto onde Sara pediu para a sua serva, sua escrava, se deitar com seu marido, porque ela não podia procriar, não podia gerar, ela não podia ter filhos. E aonde ela oferece a hipótese para o marido se deitar com a sua serva, para que ele pudesse ter o filho. E não entrando muito nesse mérito desse assunto, é aonde entra a questão do planejamento de Deus. Porque a palavra me garante que a escrava dela fugiu, porque Saraí estava maltratando ela. Ela fugiu, e é onde Deus se apresentou a ela. E ela explicou a situação. E Deus chegou para ela e disse: obedeça o que a sua senhora disse. Faça conforme ela falou. E o que é engraçado, meus irmãos, é que Deus, ele dá corda pra gente. Ele fala: você quer ir? Vai. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas infelizmente, na hora que ele puxa a corda, meus irmãos, não sobra um. E após Deus prometer um filho para Sara, agora apresentada como Sara, e ela rindo, no capítulo 21, nos apresenta que Isaac nasce. E o que é engraçado disso tudo, meus irmãos, é que a Bíblia me relata que Isaac nasce no tempo determinado por Deus. Tudo que existe tem um tempo determinado. Essa luta que você passa, essa dificuldade que você passa, essa prova, essa luta, essa peleja, independente do que seja, ela tem um prazo de validade. Ela vai terminar.
Mas, meu irmão, quando que ela vai terminar? Você não sabe da minha prova, você não sabe do que eu estou passando. Realmente, eu não sei o que você está passando. A luta, a dificuldade, mas eu sei que o meu Deus, ele me ensina em todas as situações. E eu creio que ele deve ensinar em todas as situações. Então, a conclusão que eu chego é a seguinte: quando eu e você vamos passar por essa prova, por essa luta? Quando nós aprendemos o que Deus quer que nós venhamos aprender. E quando, igual eu estava comentando com os jovens, que desde que o diabo se entende por diabo, tudo é culpa dele. É tudo o diabo. Ah, é o diabo. É o diabo. Ah, o diabo está se levantando contra a minha vida. Ah, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. E tem situações na nossa vida que é realmente o diabo que tenta nos ferir, nos machucar. Só que tem situações que eu e você nós criamos. Não tem como dizer que tudo é o diabo, sendo que tem coisas que eu e você nós fazemos. O engraçado é que o diabo tenta. Quem peca sou eu e você. Ele tenta, ele te dá a proposta. Você quer aceitar? Você aceita ou não aceita? Então o engraçado é isso, porque o diabo ele não vai fazer você pecar. Ele vai nos tentar. O pecado, o erro, vem de mim e de você. E que, graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui adorando e exaltando o nome dele. Porque se dependesse de nós, da nossa força, do braço de carne, nenhum de nós estaríamos aqui para contar a história, né? E no capítulo 21, meus irmãos, onde Isaac nasceu no tempo determinado por Deus, alguém sabe me dizer qual é o significado do nome Isaac? Ninguém sabe me dizer, meus irmãos? Meus irmãos, Isaac é determinado como uma promessa para Abraão e para Sara. Só que tem pesquisas que dizem que o nome de Isaac, ele é realmente o filho da promessa que Deus fez para Abraão e para Sara. E o mais engraçado é que o significado do nome de Sara significa riso. Olha que interessante, né? Deus trouxe uma promessa para ela, ela riu. Não de Deus, não debochando de Deus, mas dela mesma. É aí que entra o ponto de você acreditar em Deus, mas você tem que acreditar em você. Eu não posso sozinho, mas com Deus eu posso. Hoje eu não tenho nada, mas com Deus eu tenho tudo. Aleluia. Eu e você, nós não somos qualquer um. Essa ênfase que eu quero dar, eu e você, nós não somos qualquer um. E através desse significado, o nome de Sara, riso, Isaac, filho da promessa, o engraçado é que Deus cumpriu a promessa na vida de Sara e de Abraão. E o adendo que eu quero dar a vocês é o tempo que foi necessário para eles chegarem até essa promessa. A Bíblia vai me relatar que depois de um tempo Sara vem a falecer, mas Deus cumpriu a promessa na vida dela. E como eu disse no começo, enquanto tiver fôlego, enquanto eu e você nós estivermos respirando, Deus tem promessas para mim e para você. Só que como o nosso pastor diz, Deus não é só um Deus de promessas, Ele é um Deus que cumpre promessas. Só depende de mim e de você. Porque tem muitas vezes que cansa, meus irmãos. Eu acho que é hipocrisia a gente dizer que não cansa. Poxa, Deus falou que eu ia ter aquilo, mas até agora nada. Deus falou que eu ia ter isso, mas até agora nada. Só que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, assim como Deus teve um tempo determinado para Abraão e Sara. E essa história, meus irmãos, mostra a fidelidade de Abraão para com Deus. A Bíblia vai me relatar que antes mesmo deles, quando Abraão teve
Isaac, aonde foi mais um tropeço dele, que no momento que ele era para ele levantar um altar de adoração, como já vinha da linhagem dele, ele fez uma festa para o filho. E após essa festa, ele fez uma festa para o filho dele. Deus chamou Abraão novamente e pediu para ele ir para um lugar onde Deus iria guiá-lo. E a palavra me garante que Deus pediu, indo em direção ao Monte Moriá, Deus pediu o filho dele como sacrifício. Aí pode ficar na minha e na sua cabeça, e de qualquer outra pessoa, você que está nos assistindo. Poxa, Deus deu a promessa, prometeu para ele um filho, prometeu passar um filho, mas pediu agora? É o Deus que dá a promessa, mas que tira? Eu tenho a conclusão, meus irmãos, de que eu e você não viemos experimentar colocar algo acima de Deus, porque eu creio que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Se eu tenho a minha mãe, se eu tenho a minha avó, minha irmã, meu irmão, meu tio, se eu colocar eles acima de Deus, Deus tira, meus irmãos. Não é um Deus vingativo, é um Deus justo. É tão justo que eu e você não merecemos perdão, Ele nos libera a graça, que é o favor imerecido, o favor que eu e você nós não merecemos. Então nosso Deus é um Deus de justiça. Então Deus queria ensinar para Abraão naquele momento que tudo que ele fizesse, todo prefeito que tivesse, ele tinha que levantar um altar de adoração a Deus. Muitas vezes eu e você nós recebemos uma bênção. A primeira coisa que a gente faz, a gente conta para o vizinho, aí conta para o parente, aí conta para a mãe, conta para o pai, conta para o avô, conta para o irmão. Só não agradece a Deus primeiro pela bênção que Ele nos deu. E é o que o pastor estava falando de manhã aqui conosco aqui do louvor, é ter a gratidão. Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelas bênçãos alcançadas. Obrigado pelo que o Senhor já me deu, que eu não estou vendo, mas pela fé já está nas minhas mãos. E conforme, irmãos, já para concluir a palavra, Abraão indo até uma determinada parte do Monte Moriá, indo com seus escravos e tudo mais, chegou um tempo que teve que subir só ele e o filho, ele e Isaac. E para quem é pai, para quem é mãe, eu quero que você nesse momento se imagine nessa situação. O seu filho, que uma vez todo filho é promessa, é bênção na vida dos pais. E é assim que tem que ser. Você tendo que entregar. Imagina que você tem só um filho. Quem não tem, imagina. E quem tem, imagina um único filho. E Deus vai querer esse seu único filho para ele, como sacrifício. E conforme Abraão subindo até o monte, o filho dele, Isaac, ficava indagando ele: Pai, o que nós vamos sacrificar? E a palavra de Deus me garante que Abraão olha para o filho e fala: Filho, Deus proverá. Aleluia. E a palavra me garante que Abraão, fazendo um altar, de sacrifício, quando ele pega o seu filho, coloca, a palavra de Deus me garante que ele tampa os olhos de seu filho. Eu imagino com uma dor no coração, eu não sou pai, mas eu imagino a dor de um pai ter que sacrificar o seu filho. O filho pode ser o que for, mas nunca deixará de ser filho. E isso é lindo, porque assim como o pai tem um cuidado para com o filho, é assim o cuidado de Deus para comigo e para contigo. Ele nos trata como filhos. Ele tem eu e você como filho. E como todo pai, Ele não quer que eu e você nós venhamos errar, venhamos falhar, por mais que isso venha a acontecer. Ele não quer. Ele quer que eu e você nós venhamos acertar.
E a palavra de Deus me garante que Abraão, indo sacrificar o seu filho, indo matar, numa linguagem mais eficaz, digamos assim, quando ele ia matar o filho dele, ele ouve, uma voz dizendo: Abraão, não faça nada ao seu filho. E a palavra de Deus me garante que Abraão, olhando para o lado, viu um cordeiro. E ele sacrificando aquele cordeiro, realmente se cumpriu o que ele dizia. O que ele disse, melhor dizendo, que Deus realmente ia prover algo. Aleluia. Porque muitas vezes muitos preletores, pregadores, pastores, dizem que nós temos que exercer a fé como a fé de Abraão. Muitas músicas também dizem que nós temos que exercer a fé como a fé de Abraão. Por quê? Como a fé de Abraão? É aquela fé que a todo momento não duvida do que Deus pode fazer. A palavra me garante, e se você quiser pode pesquisar aí do livro de Gênesis, para ser mais específico, o capítulo 22. Em nenhum momento Abraão indaga a Deus o porquê ou qual a razão ele obedece. E a obediência entra atrelada a isso. Eu amo a Deus. Todos nós amamos a Deus, amém? Amém. Se eu e você nós amamos, nós temos que respeitar. Temos que obedecer. O amor, ele não anda sozinho. Como que eu vou amar minha mãe e não vou respeitá-la? Não vou honrá-la? Então que amor é esse? É amor falado? Então, para exercer a fé, entra nesses princípios, meus irmãos, de termos amor, de obedecermos a Deus acima de todas as coisas, pois é isso que Ele nos ensina. E o relevante dessa história é que Abraão, ele não, digamos assim, se apavorou, chorou como ser humano, como todo pai choraria, mas ele não se apavorou. Quero eu pensar e acreditar que Abraão naquele momento estava assim: ó, eu posso matar meu filho, mas eu creio num Deus que pode ressuscitá-lo. Eu não sei o que Deus vai fazer, como que Deus vai prover. Eu só sei de uma coisa, que Deus vai fazer. Aleluia. E é uma dessas histórias que mais me admira, meus irmãos, é Abraão confiar em Deus em meio à luta, em meio à adversidade, nos altos e baixos, como esse breve resumo que eu trouxe para os irmãos. Entre os altos e baixos, entre ouvindo Deus e às vezes querendo colocar o dedo onde não coloca, mas a todo momento ele estava sensível à voz do Senhor, seja para guiá-lo, seja para repreendê-lo. E eu acho que isso que é o mais complicado também. Muitas vezes nós falamos que nós não fazemos a nossa parte de evangelizar, nós não fazemos a nossa parte, por isso que o nosso pastor, ele enfatiza muito, por isso que temos cadeiras vazias. Só que eu acho que entra um outro porém também. O ser humano não gosta de ser contrariado. E ele não gosta de ser repreendido. Irmãos, na visão humana de se falar, vale mais a pena nós irmos para uma igreja onde somos levados no colo, do que numa igreja onde faz nós caminharmos. É mais cômodo, meus irmãos. Eu tenho um pastor que busca por mim, eu tenho um pastor que faz tudo o que eu quero, eu tenho um pastor que faz N situações. Mas e quando nós temos um pastor que fala assim: não, você não depende de mim, você depende de você, busque pela sua vida. Então, infelizmente, uma vez ou outra teremos cadeiras vazias, porque o mundo ainda não entendeu e não compreendeu que a nossa caminhada com Cristo a cada dia vai ficar mais difícil. Nossa, irmão, vai ficar mais difícil. Como é que nós vamos buscar? É o que diz a palavra do Senhor. E se eu tenho que pensar, meus irmãos, os dias são maus. Meus irmãos, em nome de Jesus, até quando nós vamos ficar usando máscara?
Até quando nós não vamos nos cumprimentarmos com o ósculo santo, com um beijo no rosto, com respeito, com reverência? Mas a palavra de Deus me garante que há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, há tempo de beijar e há tempo de não beijar. O tempo de não beijar e de não abraçar é hoje. Por mais que muitos de nós tentamos dar um contorno, né? Às vezes abraçamos o irmão aqui, abraçamos o irmão ali, para tentar ao máximo preencher aquele vazio, aquela saudade de abraçar o irmão, de cumprimentá-lo, com todo respeito, com toda reverência. Então é complicado, meus irmãos, vivemos dias difíceis. Mas o que nós não podemos deixar morrer são dois pilares dessa palavra, como síntese, irmãos. Até fechar a Bíblia, em nome de Jesus. Como síntese, meus irmãos, da palavra é a fé. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que a gente não se vê. Mas eu creio